Sabe aquele momento antes de dormir, quando tudo fica mais quieto e você sente que o dia está chegando ao fim? Pois é exatamente aí que mora um dos maiores segredos de Neville Goddard. Ele sabia que os últimos minutos antes de adormecer têm um poder enorme sobre o que vamos viver nos dias seguintes. Não precisa de nada complicado. Não é sobre ficar horas meditando ou recitando frases sem sentir. É sobre algo simples, profundo e transformador. Adormecer no estado de quem já vive o que deseja. Neville chamava o sono de a porta para o subconsciente, e aquilo que você leva no coração ao atravessar essa porta é o que a vida vai refletir de volta para você. Pensa comigo. Durante o dia, sua atenção é puxada para 1000 lugares: trabalho, notícias, conversas, preocupações. Mas à noite, quando o corpo começa a relaxar e o barulho lá fora diminui, você tem a chance de se voltar para dentro e escolher qual semente vai plantar no solo fértil da sua mente. E aqui está o ponto mais importante. Não é sobre fingir ou imaginar só por imaginar. É sobre sentir de forma real o alívio e a alegria de já ter acontecido. É como se, nesses últimos instantes acordado, você estivesse dizendo para o seu subconsciente: é assim que minha vida é agora. O mais incrível é que esse processo só leva 3 minutos. 3 minutos em que você silencia o mundo, respira fundo e se deixa mergulhar na cena final, aquela em que tudo já deu certo. Depois disso, basta adormecer e deixar que o poder do sono faça o resto. Neste vídeo, vou te guiar passo a passo para aplicar esse ritual simples, que Neville usava noite após noite. Você vai entender por que ele funciona, como colocar em prática hoje mesmo e, principalmente, como manter esse estado para que os resultados apareçam quase como mágica. Mas antes de seguir, queria que soubesse que cada vídeo que você vê aqui planta uma nova semente na sua mente. Então já curte esse vídeo para nutrir essa semente e se inscreve no canal para continuar regando até ela florescer na sua realidade. Porque a noite é o momento mais poderoso. Neville dizia algo que, à primeira vista, pode até parecer estranho. O estado em que você adormece é o molde da sua vida. Pensa comigo. O dia inteiro você está recebendo estímulos, lidando com situações, reagindo a problemas, tomando decisões. Sua mente consciente está a 1000, filtrando, analisando, julgando. Mas quando a noite chega e você se prepara para dormir, essa parte racional começa a desacelerar. E quem assume o controle é o seu subconsciente. E é aí que está a mágica e também o perigo. O subconsciente não questiona, ele não diz isso é real ou isso é imaginação. Ele simplesmente aceita como verdade tudo o que você entrega a ele naquele momento de transição entre a vigília e o sono. Imagine que o sono é como um portal para um campo fértil, onde cada pensamento, imagem ou emoção plantada será cultivada durante horas, enquanto você dorme. Você não está mais fazendo esforço para imaginar, está imerso no sentimento. E o subconsciente silenciosamente começa a trabalhar, rearranjando eventos, inspirando ações, atraindo oportunidades e conectando você a caminhos que antes pareciam impossíveis. Mas aqui vem um detalhe que muita gente ignora. Se você adormece preocupado, revivendo conversas ruins, pensando no que não deu certo ou no que ainda falta, está enviando exatamente esse pedido para o seu subconsciente. É como se dissesse: continue criando mais disso, por favor. E adivinha? Ele obedece porque não julga, não filtra, não separa o que você quer do que você não quer. Ele simplesmente reproduz. Neville alertava que, por mais que você tenha imaginado algo bom durante o dia, se os últimos minutos antes de dormir forem entregues à preocupação, é essa preocupação que vai ficar gravada mais fundo. É como se todo o trabalho que você fez acordado fosse sabotado na última hora. Agora, do lado espiritual, a noite é ainda mais sagrada. Pense, durante o sono você não está limitado pelo corpo físico. É como se sua consciência se movesse livremente no campo infinito de possibilidades, onde tudo já existe. Nesse espaço, o que vale não é o real que seus olhos enxergam, mas sim o real que seu coração sustenta. Por isso,
Se você adormece sentindo a emoção de já ter o que deseja, está literalmente visitando essa realidade e reforçando o caminho para ela se manifestar no plano físico. E aqui entra a razão do ritual ser tão curto. 3 minutos são suficientes para, com intensidade e foco, substituir qualquer emoção indesejada por um estado interno coerente com o que você quer criar. Neville sabia que não adiantava passar horas tentando se forçar a sentir algo. O que realmente importa é a qualidade, não a quantidade. Então entenda, aqueles poucos minutos antes de adormecer são como a assinatura final que você dá no roteiro do dia seguinte, da semana seguinte e muitas vezes da sua vida. É o instante em que você decide, consciente ou não, qual será o tema que seu subconsciente vai continuar escrevendo enquanto você dorme. É por isso que eu gosto de dizer que o sono é uma fábrica silenciosa de realidades. E o chefe dessa fábrica é você. Mas apenas se aprender a dar as ordens certas. Caso contrário, ela vai continuar produzindo com base nos velhos padrões, medos e limitações. Se você entender e aplicar isso, começa a perceber algo incrível. Não importa quão caótica esteja a sua vida lá fora, de noite você tem sempre a chance de reescrever a história. Toda vez que deita na cama, está diante de uma nova oportunidade de plantar sementes diferentes, mais alinhadas com a vida que você realmente quer viver. Neville não cansava de repetir que a vida externa é apenas um reflexo da interna. Então, se você quer mudar o reflexo, não adianta brigar com o espelho. Você muda a imagem original. E essa mudança começa de forma mais profunda e rápida, justamente quando o mundo externo se cala e você está prestes a mergulhar no sono. Portanto, se o dia foi turbulento, não termine nele. Termine já vivendo internamente o que deseja. Se foi um dia de escassez, adormeça na sensação de abundância. Se foi um dia de frustração, adormeça na sensação de conquista. Porque é essa última cena que o subconsciente vai projetar e expandir no seu futuro. Essa é a verdadeira razão pela qual a noite é o momento mais poderoso para manifestar. Porque enquanto você dorme, não há resistência, não há esforço, não há dúvida, só a pura entrega ao que você decidiu sentir e assumir como verdade. O passo a passo do ritual de 3 minutos de Neville. Neville chamava essa prática de a arte de adormecer no estado desejado. E por mais simples que pareça, ela tem uma lógica profunda por trás, tanto na forma como o subconsciente absorve informações, quanto na forma como a energia se alinha ao seu campo vibracional. O ritual é curto, mas não é superficial. Ele é como a última pincelada de um artista que sabe exatamente onde tocar para dar vida à obra. Vamos por partes. Primeiro minuto: desacelerar e silenciar o mundo. Antes de qualquer coisa, você precisa desligar o barulho. Isso significa tanto o barulho externo, celular, televisão, conversas, quanto o barulho interno, aquela enxurrada de pensamentos sobre o dia, contas, problemas, coisas a fazer amanhã. Neville dizia: o silêncio é o solo fértil da imaginação. Então, nesse primeiro minuto, seu único objetivo é se acalmar. Respire profundamente, 3 ou 4 vezes, sentindo o corpo relaxar a cada respiração. Inspire pelo nariz, contando devagar até 4, segure o ar até 4 e expire pela boca contando até 6. Sinta o peso do seu corpo afundando no colchão. Imagine que cada preocupação vai escorrendo para fora, como areia passando entre os dedos. Esse primeiro minuto é sobre abrir espaço, porque se a sua mente está ocupada, não há onde plantar a nova ideia. É como tentar escrever sobre um papel já cheio de rabiscos. Você precisa limpar a página antes. Segundo minuto, entrar na cena. Agora que a mente está mais calma, é hora de criar a imagem interna do que você deseja. Mas atenção, não é sobre ver o desejo acontecendo no futuro. É sobre viver a cena como se fosse agora. Neville sempre orientava: escolha um único momento que seria natural e inevitável se o seu desejo já tivesse sido realizado. Por exemplo, se o desejo é prosperidade, imagine-se fechando uma transação importante, sorrindo ao ver o saldo bancário. Se é saúde, sinta a leveza do corpo se movendo livremente. Se é um relacionamento,
Viva mentalmente um abraço, um jantar, uma conversa carinhosa. O segredo aqui é manter a cena simples e carregada de emoção. Você não precisa criar um filme de 2 horas, apenas uma cena curta que possa ser repetida sem esforço. E, acima de tudo, sinta. Sinta como é estar lá, agora. 3º minuto. Fundir-se com o sentimento. O último minuto é o mais importante, porque é nele que você se entrega ao estado, até não saber mais onde termina a imaginação e começa a realidade. Aqui você para de assistir à cena e começa a viver dentro dela. Se imagine tocando, sentindo, ouvindo sons reais dessa experiência. Deixe o corpo reagir como reagiria de verdade. Sorria se for algo que traria alegria. Suspire de alívio se for algo que traria paz. Neville dizia que, quando você chega a esse ponto, não está mais fingindo. Está experimentando o que ele chamava de sentimento do desejo realizado. E aqui vem o detalhe final. Adormeça nesse estado. Não termine o exercício e volte para a mente agitada. Deixe-se ser levado pelo sono enquanto ainda está sentindo que aquilo é real. É como colocar uma carta no correio. Depois que ela está lá dentro, você não fica abrindo a caixa para ver se ela foi enviada. Você simplesmente confia. Esse ritual feito noite após noite é como esculpir a sua nova realidade no lugar mais profundo da mente. Neville dizia que, com constância, não há como os resultados não aparecerem, porque o mundo externo é apenas a cópia do mundo interno. Como garantir que o ritual traga resultados rápidos? Uma das coisas mais fascinantes sobre esse ritual é que ele não depende de grandes esforços ou de condições perfeitas para funcionar. Ele depende, acima de tudo, da qualidade do estado interno em que você adormece. É como se toda noite você entregasse um presente ao seu subconsciente, e a forma como esse presente é embalado influencia diretamente na forma como ele será recebido. Neville sempre enfatizava que o momento de deitar para dormir é sagrado. É quando a mente consciente começa a relaxar e as portas do subconsciente se abrem. Nesse instante, qualquer imagem, sensação ou convicção que você sustenta não precisa passar pelo filtro da lógica ou do como isso vai acontecer. Ela entra direto no coração criativo da sua mente, onde a realidade começa a ser moldada. Por isso, se você quiser acelerar os resultados, não basta apenas repetir o ritual mecanicamente. É preciso entrar nele com uma disposição interna de certeza e tranquilidade, como quem já viveu aquilo tantas vezes que não há mais espaço para dúvida. É como plantar uma semente e ter plena confiança de que ela está germinando no escuro da terra, mesmo sem ver nada ainda. Você não cava o solo toda hora para verificar se está brotando. Você apenas sabe. E essa certeza não precisa vir acompanhada de euforia exagerada. Pelo contrário, muitas vezes é na calma silenciosa que a manifestação acontece mais rápido. É aquele tipo de sentimento que mistura gratidão com descanso, como se você tivesse acabado de concluir algo importante e agora pudesse simplesmente aproveitar. Outro detalhe que transforma completamente a experiência é fazer do ritual um momento de prazer e não de obrigação. Imagine que, todas as noites, você está se encontrando com a sua versão mais realizada, mais feliz, mais completa. É um encontro íntimo com quem você está se tornando. Por isso, prepare o ambiente. Um travesseiro que te acolha, um cobertor que te traga aconchego, uma penumbra suave que convide ao relaxamento. Transforme esse momento em um pequeno ritual de autocuidado, algo que você aguarda com expectativa boa, como uma criança que espera ouvir sua história favorita antes de dormir. E aqui vai algo importante: não se cobre perfeição. Haverá noites em que sua mente estará mais agitada, em que a visualização não será tão clara, ou em que você vai sentir que não fez direito. Tudo bem. A mágica não está na execução impecável, mas na constância. Assim como o corpo não muda de forma com um único treino, a mente também precisa da repetição para criar novos padrões. Então, mesmo que pareça difícil em alguns dias, faça assim mesmo. Esse mesmo assim é um sinal poderoso de comprometimento para o seu subconsciente. Com o tempo,
esse ritual deixa de ser apenas um exercício e se torna uma experiência transformadora. É o momento do dia em que você se alinha totalmente com a vida que deseja viver. E quando você começa a dormir todas as noites nessa energia, algo curioso acontece. As mudanças começam a aparecer não só nos grandes acontecimentos, mas nos pequenos detalhes, na forma como as pessoas respondem a você, nas oportunidades que surgem, até na maneira como você se sente ao acordar. É como se o mundo começasse a se reorganizar para se alinhar àquilo que você já decidiu ser. O mistério entre vigília e sono. Neville dizia que existe um estado mágico, quase secreto, que se abre para todos nós todas as noites, mas poucos aproveitam o seu verdadeiro poder. Esse estado é o limiar entre a vigília e o sono, aquele momento suave em que você ainda está consciente, mas já começa a sentir o corpo pesado, os pensamentos mais lentos e a mente mais receptiva. É como se a porta para o subconsciente se abrisse só por alguns instantes e você tivesse a chave para entrar. A ciência chama isso de estado hipnagógico, e os pesquisadores sabem que, nesse estágio, o cérebro muda de frequência, passando das ondas beta, ligadas à atividade mental intensa, para as ondas alfa e teta, que estão associadas a relaxamento profundo, criatividade e absorção de informações sem resistência. Neville, claro, não usava termos técnicos, mas descrevia exatamente esse fenômeno. Um estado em que a imaginação se torna mais real do que o mundo físico e o subconsciente aceita como verdade qualquer imagem ou emoção que você sustente. É nesse momento que o ritual noturno revela todo o seu potencial, porque diferente das horas do dia, quando a mente lógica está no comando, ali o como deixa de importar. Não existe julgamento, não existe resistência, não existe aquela voz interna dizendo: mas isso é impossível. O que existe é um campo fértil, pronto para receber a semente de um novo estado de ser. Neville instruía: adormeça sentindo que já é aquilo que deseja ser. Adormeça no estado realizado. Não é sobre sonhar com o que vai acontecer, mas sim viver agora, em sua mente, como se já estivesse acontecendo. É sentir no corpo, no coração, no sorriso, que tudo já está feito. E essa sensação impregnada na sua consciência antes de dormir desce direto para o subconsciente, que não distingue o real do imaginado. Pense assim: enquanto você dorme, o subconsciente trabalha incessantemente para reorganizar sua realidade, de acordo com o estado que recebeu antes de adormecer. É como se você programasse um roteiro para o dia seguinte e ele fosse seguido fielmente. É por isso que muitas pessoas que aplicam esse ritual relatam acordar com ideias novas, encontros inesperados, mensagens que parecem coincidências, mas que no fundo são respostas da vida ao que foi plantado na noite anterior. E o mais belo disso tudo é que esse poder está nas suas mãos todas as noites, sem custo, sem esforço, sem depender de ninguém. É um presente diário que o Criador nos deu. A capacidade de moldar a realidade no silêncio da nossa própria mente, enquanto o corpo descansa. E quando você entende isso, o momento de deitar deixa de ser apenas o fim de um dia. Ele se transforma no início consciente do amanhã que você quer viver. Como evitar as armadilhas e potencializar o ritual? Uma das coisas mais bonitas que aprendi com Neville é que o processo de manifestação não é sobre perfeição. É sobre persistência e ajuste. E no caso do ritual noturno, existem algumas armadilhas sutis que podem enfraquecer seu efeito, mas todas têm soluções simples que você pode aplicar imediatamente. A primeira é a ansiedade por resultado. É natural querer ver mudanças rápidas, mas o próprio ato de procurar sinais todos os dias envia ao subconsciente uma mensagem de dúvida. É como plantar uma semente e desenterrá-la todas as manhãs para verificar se já brotou. Qual a solução para isso? Confiança silenciosa. Faça o ritual, sinta o estado realizado e, ao acordar, viva como se fosse inevitável que aquilo se manifeste. A sua certeza é o adubo mais poderoso. Outra armadilha é atuar apenas na imaginação, mas passar o dia reforçando a velha identidade.
Não adianta adormecer se sentindo próspero e passar o resto do dia falando sobre dificuldades financeiras, ou dormir imaginando saúde e acordar reclamando das dores. O segredo é coerência. Mantenha durante o dia a mesma postura emocional que você assumiu à noite. Mesmo que não seja perfeita, qualquer esforço nesse sentido reforça a nova realidade. Também é comum cair no erro de empurrar imagens para a mente com esforço, como se fosse uma maratona mental. O ritual não é uma prova de resistência, é um momento de suavidade. Quanto mais relaxado, mais profundo ele entra. Em vez de tentar forçar a cena, permita-se saboreá-la, como quem revive uma lembrança querida. Sinta as texturas, ouça os sons, perceba os cheiros e, principalmente, sinta as emoções de já viver aquilo. E aqui vai uma chave de ouro. Não espere estar no clima perfeito para praticar. Muitas noites você pode estar cansado, distraído ou até de mau humor. Está tudo bem. O simples ato de se deitar e direcionar sua atenção para o estado desejado já é suficiente para criar um efeito acumulativo. Não se cobre demais. A constância é mais importante que a intensidade. Por fim, lembre-se, o ritual é um presente, não uma obrigação. Se você o encara como um fardo ou uma tarefa a ser cumprida, ele perde a leveza que o torna tão poderoso. Transforme-o no momento mais esperado do dia, um encontro íntimo com a versão de você que já vive a vida dos seus sonhos. Quando essa energia de prazer e antecipação se mistura ao exercício, o subconsciente recebe a mensagem de que aquilo é natural, seguro e real. Se você mantiver essa atitude, cada noite será um passo firme na direção da vida que deseja. E sem perceber, o dia em que você acordar já vivendo essa realidade será apenas a continuação lógica de tudo o que você construiu no silêncio da sua imaginação. Ao longo dessa conversa, vimos que o ritual de 3 minutos que Neville Goddard praticava noite após noite não é apenas uma técnica. É um convite para viver de dentro para fora. Falamos sobre preparar o corpo e a mente para o descanso, criar a cena final com detalhes sensoriais, sentir profundamente o estado realizado e manter essa vibração não só no momento de deitar, mas também ao longo do dia. Vimos como a ansiedade por resultados pode sabotar o processo e como a confiança silenciosa é a força que mantém a semente protegida, crescendo no solo fértil da sua imaginação. Descobrimos que não é sobre esperar que o mundo mude para só então mudar por dentro. É sobre decidir agora que você já é, já tem, já vive aquilo que deseja. E percebemos que, ao evitar as armadilhas mais comuns e transformar o ritual em um momento prazeroso, tudo se torna mais leve e natural. Agora imagine onde você pode chegar se decidir se comprometer com esses poucos minutos todas as noites. Sem pular, sem pressa, sem dúvida. Só você, sua mente e o universo inteiro conspirando para transformar o invisível em inevitável. Não é mágica no sentido comum da palavra, mas a mágica de viver alinhado com quem você realmente é. Então hoje, quando for se deitar, faça diferente. Transforme o travesseiro no seu portal, a escuridão no seu cinema particular e a última sensação antes de dormir no código secreto que vai guiar a sua realidade. E quando acordar, viva como quem já recebeu. E se esse vídeo plantou alguma semente em você, regue agora. Curta, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Afinal, o universo responde à ação, e talvez essa seja a primeira de muitas que vão mudar a sua história.